Facebook. Também continuamos no site, na Rádio Graça e Paz, no aplicativo, mas acrescentamos aí o Facebook também para que mais pessoas possam participar do nosso culto. Culto para Deus. O Senhor Todo-Poderoso, grande e maravilhoso, é o objetivo do nosso culto. Estamos aqui pelo Senhor, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, pela tua compaixão, aceita-nos como adoradores. Nós sabemos que nada temos a oferecer. Então é pela tua compaixão mesmo, é pela tua misericórdia mesmo, que nós podemos estar na tua santa presença, adorando o Senhor. Na verdade, nem adorar o Senhor nós sabemos fazê-lo. É o Santo Espírito do Senhor que nos guia, que nos dirige nesta oração. Somos tão falhos, tão carnais, tão emocionais, tão pecadores, que nem adorar o Senhor em espírito e em verdade nós conseguimos. E o Espírito Santo do Senhor, que mora em cada um de nós, nos ajuda a prestar ao Senhor a devida adoração. Aceita-nos, ó Deus, como adoradores. Aceita a nossa adoração. Aceita-nos na tua presença santa. Fala conosco. Recebe-nos nesta manhã, mais uma vez, como adoradores. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Sê conosco nesta adoração. Esta é a oração que eu apresento por mim, pelos meus amados e amadas, sempre em Cristo Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar de 9 períodos da humanidade. Antes de começar a falar nisso, deixa eu dizer uma coisa para vocês que não sei se vocês já pensaram nisso ou não. Muito extremo cuidado com a saúde mental. Se você tem algum problema mental, procure um profissional. Sexta-feira é ceia. Gostaria muito que você participasse da ceia. Hoje vamos falar dos 9 períodos da humanidade. Não, mas você vai falar dessas coisas? Vou. Sabe por que eu vou?
Porque Deus quer que a gente compreenda a história. Não é porque, não, Deus quer. Se você abrir aí em Isaías, capítulo 46, versículo 9, o que você vai ler? Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, diz o Senhor. História. Lembrar das coisas passadas. Se você abrir aí em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, o que você vai ler? Eclesiastes 1, 9. O que foi isso? Isso é o que há de ser. E o que se fez? Isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. História. E quando a gente fala de história, a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Porque existe história verdadeira e existe histórias falsas. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 15, e Hebreus, Atos 15, 18 e Hebreus 4, 3. Já vou iniciar com o primeiro período da humanidade. Mas eu estou mostrando para vocês como o Senhor Deus quer que a gente não se esqueça da história. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículos 9 e 10. Depois você dá uma lidinha em Atos 15, 18 e Hebreus 4, 3. Primeiro, é claro, olha, presta atenção. Eu já resumi isso daqui, agora falando eu vou reduzir mais ainda. Então tem muita coisa, muito detalhe que eu não vou falar, porque o nosso tempo aqui precisa ser respeitado. As pessoas têm outros compromissos e tal, né? Então, o primeiro período do tempo da humanidade era uma época em que a confiança do ser humano para com Deus era como a confiança de uma criança. A criança confia no pai, na mãe, no tio, na tia, no avô, na avó. Era a época que Adão e Eva foram criados. Eles não tinham conhecimento do bem e do mal e nem precisavam, né? Porque o relacionamento com Deus era tremendo.
Adão e Eva tinham um relacionamento direto com Deus, como um bebê tem com o pai, com a mãe, avô, avó, com os irmãos. Eu concluo, opinião pessoal, que este período de tempo dificilmente deve ter sido maior do que algumas semanas. Por que eu concluo isso? Isso não foi milhares de anos, centenas, ou dezenas de anos, ou um ano que seja. Eu concluo que não foi. Por quê? Porque senão Eva teria engravidado antes da rebelião, antes do pecado. E a palavra de Deus, olha só, o homem teve pouco tempo neste relacionamento de confiança, igual de criança para com Deus. E a palavra de Deus diz que o primeiro filho de Adão e Eva foi concebido depois que eles foram expulsos do paraíso. Então, a gente conclui o quê? Que esse período foi realmente de poucas semanas. Não é? Período de total e absoluta confiança. Segundo período da humanidade. Esse a gente já pode concluir, e esta conclusão é pessoal, ninguém precisa concordar comigo, e também não muda nada. Esse período, o segundo período, durou mais ou menos 1.600 anos. E este período, ele tem como tema central, o segundo período da humanidade, duas pessoas. Só duas pessoas, 1.600 anos. Não é que existiram só duas pessoas, mas duas pessoas são o centro desse período. A primeira é Adão e a segunda é Matusalém. São as duas figuras centrais deste período. Aí Deus enviou o dilúvio para permitir que a humanidade iniciasse outra vez. Né? Você conhece a história, Noé, a arca, as 8 pessoas que sobreviveram. E essas pessoas tiveram 1.600 anos de história para refletir a respeito do dilúvio. O dilúvio, você sabe que foi um ato de misericórdia de Deus para com a humanidade. Porque se Deus não tivesse enviado o dilúvio, o homem nunca teria encontrado um caminho para o arrependimento. Terceiro período. No terceiro período da humanidade, o Senhor Deus teve de fazer uma intervenção impressionante e derrubar um plano tenebroso de um sujeito chamado Nimrod. Nimrod, ele, presta atenção nessas coisas, hein? Porque não é só história.
É a nossa história. Nimrod queria 3 formas de unidade. Ele queria a unidade política, a unidade social e a unidade religiosa. Por causa disso que começou lá a Torre de Babel, na planície de Sinar. Eles tinham uma língua comum, então a unidade social era possível, né? Mas Deus fez tudo em pedaços e derrubou esse plano de Nimrod. E dividiu as línguas, né? Dezenas, centenas, milhares de línguas. O 4º período de tempo na humanidade teve com Abraão o seu início e terminou o 4º período com a entrega da lei aos filhos de Israel no Monte Sinai, por volta de 1445 antes de Cristo. Neste período, Deus estava criando uma nação que seria sua, uma nação dos descendentes de Jacó, o neto de Abraão. Jacó, Israel. 5º período, são 9. Esse período teve início em 1445 a.C. e terminou no ano 32 da nossa época. O 5º período é o período que terminou no Calvário, na morte do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua ressurreição. Durante esse período, Deus deu ao seu povo, a sua nação escolhida, um conjunto de leis que mexeram com a vida de todas as pessoas. Estima-se que mais de 100 milhões de judeus nasceram durante este período, né? Porém, destes 100 milhões de judeus, somente um viveu plenamente de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Eu estava aqui agora de manhã, mexendo aqui, respondendo as coisas, né? Zap, e-mail, não sei o quê. E alguém me mandou um vídeo de um sujeito pregando a palavra de Deus, e ele estava pregando no Novo Testamento aquela passagem em que Jesus encontra aquela mulher no poço e diz para ela dar água para ele. Ele estava dizendo que aquilo que está... Mas olha só, gente. Olha como o nosso mundo está nas mãos de Satã. E ele estava dizendo, esse pregador, num púlpito de igreja,
que, na verdade, aquilo que Jesus fala para aquela mulher é que ele estava querendo manter relações sexuais com aquela mulher. Ele usa as palavras fonte de água viva, fonte que jorra, como se fosse, só para você entender, uma cantada do nosso Senhor àquela mulher. Olha as aberrações por aí. E destes 100 milhões de judeus que nasceram neste quinto período, só Jesus viveu nos padrões estabelecidos por Deus. E um sujeito falando umas besteiras, umas asneiras dessas. E o pior é que o povo fica lá sentado ouvindo. É capaz de ter alguém que grita aleluia. Entendeu? O Filho de Deus encarnado, o último Adão, é muita bobagem, né? O sexto período de tempo é o período que a gente vive, é o nosso período. É conhecido como a época da igreja. Este período teve início em Pentecostes. No início de Pentecostes, no ano 32, e este período vai continuar até o arrebatamento da igreja. Eu sempre digo, e hoje vou dizer de novo, a internet é um negócio maravilhoso, muito bom, ótimo, mas cuidado com as coisas que você assiste, que você ouve. Sabe? Por que eu digo isso? Porque se você não tiver uma firmeza no conhecimento bíblico, essa gente engana vocês. Engana, não é só vocês. Qualquer pessoa vai ser enganada se não tiver uma base bíblica boa. Se você não tiver uma base bíblica boa, você vai ser enganado por qualquer uma destas seitas que existem por aí. Estas heresias estão se espalhando, já fazem parte daquilo que é chamado igreja evangélica. Então, se a pessoa não tiver uma base bíblica para se autodefender daquilo, ela vai ser enganada. Este período, que é o sexto, e é o período da igreja, é um período em que Deus fez uma aliança. Não é mais uma aliança entre Deus e uma nação. É uma aliança entre Deus com indivíduos, com pessoas chamadas a partir das nações. Você entendeu? Existem pessoas de todas as nações que compõem a igreja. Lembra quando o Marião fala, olha, igreja não é prédio, igreja são pessoas, claro, porque esta aliança de Deus é com pessoas de todas as nações que formam a igreja. Entenda isso. Tudo o que Deus planejou para a nação de Israel está suspenso, está em suspensão durante este período da igreja.
Durante milhares de anos, e por que eu estou falando dos períodos? Para você lembrar tudo que eu falei. Durante todo este tempo, Israel era testemunha de Deus na terra. Quem são as testemunhas de Deus na terra a partir do 6º período da humanidade? Nós, a igreja. A igreja são as testemunhas de Deus na terra. Deus vai retomar novamente. Eu não estou dizendo que Israel está largado, não é isso que eu estou dizendo. Porque tudo que Deus prometeu para Israel está prometido e continua se cumprindo. Só que Deus vai recolocar Israel novamente como testemunha dele na terra a partir do instante que a igreja for arrebatada. Você entendeu? A gente não fala assim, a partir do instante que as igrejas forem arrebatadas. Não, é a partir do momento que a igreja for arrebatada. Isso é muito importante. A Bíblia, detalhes de singular e plural. Se você não prestar atenção nisso, você vai se enrolando, você vai se perdendo no meio da heresia. A igreja. Quando a igreja for arrebatada, Israel vai voltar a ser testemunha de Deus na terra. Até que isso não aconteça, a noiva, vai continuar sendo a testemunha de Deus na terra. Este é o 6º período. 7º período de tempo da humanidade. Esse período está próximo, ele ainda não aconteceu, mas ele vai acontecer em breve. Acho que eu e todos nós temos pedido para o Senhor abreviar a volta dele, levar a igreja. E este 7º período, ele se iniciará depois que Cristo retornar para a sua igreja. Depois que a igreja deixar a terra, o poder de restrição do Espírito Santo cessará temporariamente. O mundo jaz no maligno. Mas mesmo o maligno sofre as restrições do Espírito Santo. Mas quando a igreja for retirada daqui, não é que o Espírito Santo vai embora, não. O poder de restrição temporariamente estará suspenso. Abre sua Bíblia aí. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Você já leu isso não sei quantas vezes. Mas olha como ele se encaixa perfeitamente neste 7º período. É claro que não o versículo inteiro, mas o contexto é exatamente isso que eu acabei de falar na parte A. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. A parte C, porém os seus dias serão 120 anos. Já é um outro contexto.
Mas está dizendo aqui que o Espírito de Deus não vai estar para sempre junto com o homem, como está no período da igreja. Não esteve antes do jeito que está agora e não estará depois do arrebatamento da igreja, como está agora também. Entendeu? Se não está entendendo, quem está aqui pelo Facebook pode perguntar, ou depois você pode perguntar pelo Zap também, e eu terei o maior prazer e alegria em explicar. Este é o 7º período que vai se iniciar, né? Pós-arrebatamento. O 8º período é o tempo do milênio. 1000 anos. Você já imaginou quantas pessoas vão nascer, morrer durante 1000 anos? Cristo vai reinar como Rei soberano sobre a terra. E ele vai exigir obediência à lei de Deus. Todos que se opuserem e quebrarem qualquer um dos decretos do nosso Senhor serão imediatamente responsabilizados. Não vai precisar de Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Para todos que obedecem à vontade de Deus, este período, o milênio, será de excepcionais alegria e realização espiritual. Satanás e os demônios estarão presos durante esse período. E os anjos, os santos anjos, poderão receber uma recompensa no início deste período e poderão, abre aspas, descansar, fecha aspas. Será um período em que a atividade angelical, você viu que a Bíblia diz assim, muito cuidado com esse negócio de anjo, não é? Porque Satanás pode se transfigurar num anjo de luz. E a gente ouve toda hora, porque eu estou vendo um varão de branco. A pessoa está sendo enganada. A Bíblia está dizendo que ela está sendo enganada. Mas neste período do milênio, os anjos, muito provavelmente, poderão ter, e a humanidade poderá ter, um relacionamento mais pessoal com os anjos. É provável, eu não estou afirmando, estou dizendo, é provável. A ministração vai acontecer de maneira muito mais visível. A ministração angelical. Porque os anjos não precisam estar batalhando contra Satanás e suas hordas que estarão presos, está todo mundo preso. Ai, graças a Deus estou conseguindo cumprir o tempo aqui. Este é o 8º período. Será o período da Djalma, porque o reino de Deus é um reino espiritual. Deus é espírito. Jesus vai reinar durante o milênio
porque será um tempo espiritual também. Estou acabando de falar, olha, a própria ministração angelical, né, será um pouco mais pessoal para com a humanidade. Estou acabando de explicar isso. Mas o reino de Deus, as pessoas quando morrem, elas vão para onde? As salvas. Elas vão para algum reino terreno? Não, elas vão para o céu, para o reino de Deus. Por causa disso que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Ele vai reinar aqui para que durante 1000 anos a terra esteja totalmente debaixo da vontade dele. Mas se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que haverá problemas. Haverão problemas. Haverão não existe, né? Não sei. Agora não vou me preocupar com isso. Né? Entende? Vai ter doenças que as próprias plantas... Lê lá no Apocalipse, não pode esquecer do que eu já li, do que eu estou lendo e do que eu vou ler. Ninguém morre e fica aqui. Pessoa que morre vai para o reino de Deus, que é um reino espiritual. É isso que Jesus está falando. Tá? E o 9º período, o último período, não sei nem se é correto chamar de período de tempo, né? Estou usando porque falei dos 8, o 9º também estou dando o nome de período de tempo. Mas é um período, este 9º período, que vai se estender pela eternidade. Nosso Pai Celestial vai enviar para a terra a nova Jerusalém, que pode ser, eu não estou afirmando, estou dizendo que é provável, é possível que a nova Jerusalém sirva como uma ponte viva entre o céu e a terra por toda a eternidade. Pode ser, não estou dizendo que é. Toda a criação será reconstituída e o pecado, a morte e o inferno não mais existirão. Então não sei se pode ser chamado de tempo este 9º período, porque ele vai se estender pela eternidade. Mas irmãos e irmãs, eu creio que esses 9 períodos que a gente acabou... Cadê o cursor aqui do negócio? Sumiu. Tá aqui. Ih, travou lá, meu Deus do céu. Por que será que travou, né? Bom, enfim. Deu para a gente, né, entender um pouco mais esta grandeza, esta maravilha que é Deus. Que pena que grande parte das pessoas não estão entregando as suas vidas para o Senhor. Que pena, né? Fico muito triste, sabe? Porque a gente todos os dias tenta fazer as pessoas entenderem, mas as pessoas não estão querendo, né? Mas estamos aqui pregando a palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, Santo e poderoso Senhor,
que tudo que foi dito aqui, desses períodos, é claro que isso é um estudo humano, é óbvio. Nós somos humanos, nós não somos anjos, né? Isso é um estudo humano. E o objetivo disso é mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. Mostrar que Deus pode tudo, que o homem, às vezes, movido por paixões, por emoções, por desejos, o homem pode querer mudar, fazer do seu jeito, mas esse estudo mostra que o controle de tudo está nas mãos do nosso Senhor. Que isso nos dê forças para continuarmos, para não abandonarmos por um instante sequer o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele não nos abandona, nunca, em momento algum o Senhor nos abandona. Graças nós te damos, Senhor, e que tudo isso que foi falado aqui, Senhor, é para mostrar a tua grandeza, o teu poder, o teu amor, a tua compaixão e a salvação do Senhor a cada um de nós. No nome do Cristo Jesus, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos. Amém.